O epicurismo nasce de uma constatação simples e profundamente perturbadora. A maior parte do sofrimento humano não vem da falta, mas do excesso. Não da pobreza, mas do desejo ilimitado. Não da dor inevitável, mas da ansiedade criada por aquilo que acreditamos precisar para sermos felizes. Quando Epicuro afirma que o prazer é o princípio e o fim da vida feliz, ele não está defendendo indulgência, luxo ou excesso, como muitos imaginam. Ele está fazendo exatamente o oposto. Está desmontando a ilusão de que quanto mais desejamos, mais felizes seremos. Para Epicuro, o ser humano sofre porque aprende a desejar coisas que não precisa, coisas que não saciam e coisas que, uma vez conquistadas, apenas geram novos desejos. Esse ciclo é a verdadeira fonte da angústia. O prazer no epicurismo não é euforia constante, mas ausência de perturbação. É a tranquilidade do corpo e da mente. O erro humano está em confundir prazer com estímulo intenso. Quanto mais intensa a busca, mais instável a vida. O epicurismo surge como uma filosofia de redução, não de acumulação. Redução de desejos, de medos, de expectativas artificiais. Metrodoro, discípulo próximo de Epicuro, reforça essa ideia ao afirmar que a riqueza verdadeira é saber viver com pouco. Não porque o pouco seja moralmente superior, mas porque ele é suficiente. Tudo além disso cria dependência. E dependência gera medo. Medo de perder, medo de não conseguir, medo de não ser suficiente. O epicurismo identifica três grandes fontes de sofrimento: o medo dos deuses, o medo da morte e o desejo desenfreado. Ao contrário do que muitos pensam, Epicuro não nega os deuses, mas nega que eles se interessem pela vida humana. Ao retirar dos deuses o papel de juízes e punidores, ele liberta o ser humano da ansiedade religiosa. O universo não conspira contra você. Ele simplesmente existe. Da mesma forma, a morte não é um mal a ser temido. Quando ela chega, você não está mais aqui para senti-la. Temer a morte é sofrer por algo que nunca será experimentado. Esse raciocínio desmonta uma das maiores fontes de angústia humana. Mas o ponto mais radical do epicurismo está no desejo. Epicuro divide os desejos em três tipos: desejos naturais e necessários, como comer e dormir; desejos naturais e não necessários, como luxos e excessos; e desejos nem naturais nem necessários, como fama, poder e reconhecimento. Os primeiros devem ser satisfeitos com simplicidade. Os segundos podem ser apreciados, mas não são essenciais. Os terceiros devem ser evitados, porque nunca se saciam. O sofrimento nasce quando o indivíduo constrói sua felicidade sobre desejos do terceiro tipo. Desejos que não têm limite, que dependem da opinião alheia e que nunca garantem estabilidade. Lucrécio, ao transmitir o epicurismo em forma poética, descreve o ser humano como alguém que corre atrás de sombras. Quanto mais corre, mais cansado fica. Quanto mais acumula, mais teme perder. O epicurismo surge como um freio nesse movimento. Ele não diz não deseje, mas deseje corretamente. Desejar corretamente é desejar aquilo que pode ser satisfeito de forma estável. Uma refeição simples sacia a fome tão bem quanto um banquete. Um abrigo seguro traz mais paz do que um palácio cheio de preocupações. Uma amizade sincera vale mais do que centenas de relações baseadas em interesse. O epicurismo redefine o que significa viver bem. Não é viver intensamente, mas viver serenamente. Não é buscar sempre mais, mas aprender quando já é suficiente. Essa filosofia é profundamente subversiva porque ataca o motor da insatisfação humana. Ela afirma que você não sofre porque o mundo lhe nega algo essencial, mas porque foi ensinado a desejar o que não traz paz.
Ao longo desse roteiro, o epicurismo será explorado não como uma defesa do prazer vulgar, mas como uma estratégia radical de liberdade interior. Uma filosofia que ensina que a felicidade não está em conquistar o mundo, mas em reduzir o que o mundo pode tirar de você. O epicurismo aprofunda sua crítica ao sofrimento humano ao mostrar que a ansiedade não nasce da realidade, mas da relação distorcida que criamos com o desejo. O ser humano não sofre apenas quando lhe falta algo essencial. Ele sofre, sobretudo, quando acredita que precisa de coisas que não são necessárias para viver bem. Essa crença não surge naturalmente. Ela é construída socialmente, reforçada por comparações, expectativas e narrativas de sucesso. Epicuro observa que o desejo ilimitado é uma fonte inesgotável de perturbação porque não possui ponto de saciedade. Diferente da fome, que cessa quando o corpo é alimentado, o desejo por status, reconhecimento ou poder cresce à medida que é atendido. Quanto mais se tem, mais se quer. Essa dinâmica cria um estado permanente de carência psicológica. O indivíduo nunca está em paz, porque sua mente está sempre projetada no próximo objeto de desejo. O epicurismo identifica aqui uma inversão perigosa. Em vez de usar os desejos para servir à vida, o ser humano passa a viver para servir aos desejos. Essa inversão transforma o prazer em escravidão. O prazer deixa de ser descanso e se torna cobrança. A mente nunca repousa. Metrodoro aprofunda essa análise ao afirmar que a medida do prazer não está na quantidade, mas na suficiência. Quando o indivíduo aprende a reconhecer o suficiente, ele interrompe o ciclo da ansiedade. A suficiência cria estabilidade porque não depende de comparações constantes. O problema da cultura do mais é que ela não oferece critério de parada. Sempre existe alguém com mais. Sempre existe um nível acima. Isso condena o indivíduo a uma corrida sem linha de chegada. O epicurismo se opõe frontalmente a essa lógica. Ele pergunta: para quê? Para que mais dinheiro se o básico já está garantido? Para que mais fama se ela traz exposição, inveja e medo da perda? Para que mais poder se ele exige vigilância constante e cria inimigos? Essas perguntas não são morais, são pragmáticas. Epicuro não diz que desejar essas coisas é errado em si, mas que desejá-las como condição para a felicidade é irracional. O custo psicológico é alto demais. Lucrécio descreve essa armadilha como uma doença da mente. O homem corre atrás de honras e riquezas, acreditando que ali encontrará descanso, mas encontra apenas novas inquietações. Ele compara essa busca a alguém que tenta matar a sede bebendo água salgada. Quanto mais bebe, mais sede sente. O epicurismo propõe trocar a água salgada por água simples. Não porque a simples seja inferior, mas porque ela sacia. A ansiedade, nesse sentido, é um sinal de desejo mal orientado. O epicurismo ensina a escutar esse sinal. Quando a mente está constantemente inquieta, é provável que esteja perseguindo algo que não pode oferecer paz duradoura. A solução não é intensificar a busca, mas reavaliar o objeto do desejo. Epicuro insiste que a felicidade é fácil de alcançar porque suas condições são simples. É a ignorância sobre o que realmente precisamos que torna a vida difícil. Comer quando se tem fome, descansar quando se está cansado, conviver com amigos confiáveis, viver sem medo da morte e dos deuses. Esses elementos bastam para uma vida tranquila. Tudo além disso é opcional. O problema é que a sociedade transforma o opcional em obrigatório. O indivíduo passa a sentir vergonha por desejar pouco, por viver de forma simples, por não competir. Essa pressão social cria sofrimento artificial. O epicurismo liberta o indivíduo dessa chantagem simbólica. Ele afirma que não há honra em sofrer desnecessariamente.
Não há virtude em viver tenso. A verdadeira inteligência está em reduzir as causas do sofrimento, não em glorificá-lo. Essa redução começa com o desejo. Ao aprender a desejar menos, o indivíduo ganha mais liberdade. Menos medo, menos ansiedade, menos dependência. Isso não significa apatia ou ausência de ambição. Significa ambição correta. Ambição por paz, por clareza, por autonomia interior. O epicurismo redefine sucesso como tranquilidade sustentada, não como conquista exibida. O indivíduo que deseja pouco não é fraco. Ele é difícil de controlar, porque não pode ser facilmente ameaçado com perdas que não teme. Essa é uma das dimensões mais radicais do epicurismo. Ao reduzir desejos artificiais, o indivíduo se torna politicamente e socialmente mais livre. Ele não precisa se submeter a jogos de poder para proteger uma identidade inflada. Ele não depende da aprovação constante. Ele não vive com medo de cair. A ansiedade perde força porque perdeu seu combustível. No fim, o epicurismo ensina que o sofrimento moderno não é inevitável. Ele é, em grande parte, produzido por uma educação do desejo que nos ensina a querer o que não nos faz bem. Corrigir o desejo é corrigir a vida. E essa correção não exige grandes revoluções externas, mas uma mudança silenciosa e profunda na forma como avaliamos o que realmente importa. O epicurismo redefine o prazer de maneira tão profunda que, para muitos, soa quase como uma provocação. Em vez de exaltar excessos, ele coloca o prazer verdadeiro no ponto exato em que a angústia termina. Esse ponto tem nome: ataraxia, a tranquilidade da alma. Para Epicuro, o prazer não é uma sequência interminável de estímulos intensos, mas um estado estável de ausência de perturbação. Quando o corpo não dói e a mente não se agita, já estamos no ápice do prazer possível. Tudo o que ultrapassa esse estado não acrescenta felicidade real, apenas varia sensações. Essa afirmação desmonta a lógica dominante que associa prazer à intensidade. A intensidade excita, mas também cansa. O prazer verdadeiro para Epicuro é silencioso, contínuo e sustentável. Ele não exige preparação, nem gera ressaca emocional. A ataraxia nasce quando os grandes medos são removidos e os desejos são corretamente orientados. O medo dos deuses e o medo da morte são os primeiros alvos. Ao libertar o ser humano dessas angústias, o epicurismo cria espaço para uma vida serena. Mas a serenidade não surge automaticamente. Ela depende de uma compreensão clara do funcionamento do prazer. Metrodoro enfatiza que o prazer está mais ligado à remoção da dor do que à adição de estímulos. Quando a fome é saciada, o prazer não aumenta com comidas mais elaboradas, apenas muda de forma. Quando o corpo está aquecido, o prazer não cresce com roupas mais luxuosas, apenas se ornamenta. Essa percepção muda completamente a relação com o consumo e com a busca por experiências. O epicurismo ensina que o prazer máximo é facilmente acessível porque depende de necessidades simples. O erro humano é acreditar que o prazer está sempre em algum lugar distante, caro ou difícil de alcançar. Essa crença mantém o indivíduo em estado permanente de busca. A mente nunca repousa porque sempre falta algo. A ataraxia, ao contrário, convida ao repouso. Não ao repouso físico apenas, mas ao repouso do desejo. Quando o desejo encontra limites claros, a mente se aquieta. Lucrécio descreve poeticamente esse estado ao comparar o sábio epicurista a alguém que observa uma tempestade do alto de uma colina segura, não porque se alegra com o sofrimento alheio, mas porque reconhece a paz de estar fora da turbulência. A tempestade representa a vida dominada por desejos desordenados, ambições excessivas e medos infundados. O observador tranquilo não está acima dos outros por arrogância, mas por escolha de vida. Ele escolheu não se lançar ao mar agitado.
A ataraxia não significa ausência de emoções, mas ausência de perturbações desnecessárias. O epicurista sente alegria, amizade, contentamento e até tristeza quando algo se perde. A diferença é que essas emoções não o arrastam para o desespero. Elas passam sem destruir a estabilidade interior. O prazer verdadeiro, nesse sentido, é compatível com a sobriedade. Ele não exige excitação constante. Essa visão entra em choque com a cultura que glorifica a intensidade emocional. O epicurismo responde que a intensidade constante gera desgaste e dependência. A tranquilidade gera continuidade. O prazer verdadeiro não precisa ser renovado a todo instante porque não se esgota. Ele nasce de uma vida organizada segundo a razão. Essa organização inclui aceitar limites, aceitar que o corpo tem necessidades finitas e que a mente se satisfaz com pouco quando não é constantemente estimulada. O epicurismo não condena experiências intensas, mas as coloca em seu devido lugar. Elas são variações, não fundamentos. Quem constrói a felicidade sobre variações está condenado à instabilidade. Quem a constrói sobre a ataraxia encontra constância. Epicuro insiste que a felicidade não cresce indefinidamente. Ela atinge um ponto máximo e, a partir daí, permanece. Esse ponto máximo é a ausência de dor e perturbação. Tudo além disso não torna a vida melhor, apenas diferente. Essa ideia é profundamente libertadora porque encerra a corrida interminável por mais prazer. Ela devolve ao indivíduo o direito de parar, parar de buscar, parar de comparar, parar de se exigir experiências cada vez mais intensas. A ataraxia é o prazer de não precisar provar nada, de não precisar impressionar, de não precisar acumular. É o prazer de estar bem, simplesmente bem. Essa simplicidade é frequentemente confundida com mediocridade. O epicurismo responde que mediocridade é viver sempre inquieto, sempre insatisfeito, sempre dependente de algo externo para se sentir vivo. A verdadeira excelência está em uma mente tranquila. Uma mente que não é arrastada por medos infundados, nem por desejos sem fim. Essa tranquilidade não é passiva. Ela exige lucidez, escolha e disciplina do desejo. Mas o esforço é recompensado com algo raro, uma felicidade que não precisa ser defendida, porque não pode ser facilmente tirada. O prazer verdadeiro, então, não é um pico, mas um solo firme, não é um momento, mas um estado. E quando o indivíduo alcança esse estado, descobre que grande parte do sofrimento que carregava não era inevitável, era fabricado por desejos excessivos, medos herdados e expectativas irreais. Ao desfazer essas construções, o epicurismo oferece algo revolucionário. A possibilidade de uma vida boa que não depende de grandes conquistas, mas de uma compreensão correta do prazer. Se o desejo desordenado alimenta a ansiedade cotidiana, o medo da morte sustenta a angústia mais profunda do ser humano. O epicurismo identifica nesse medo uma das raízes centrais do sofrimento psíquico. Não porque a morte seja um problema prático imediato, mas porque a ideia dela contamina toda a vida com antecipação, culpa, pressa e submissão. Para Epicuro, libertar o ser humano do medo da morte é libertá-lo da maior chantagem existencial. A tese epicurista é direta e desconcertante. A morte não é nada para nós. Enquanto existimos, a morte não está presente. Quando a morte chega, nós não existimos mais. Não há experiência da morte, não há dor sentida após ela. Não há sujeito para sofrer. Temer a morte é sofrer por algo que nunca será vivido. Essa clareza rompe um ciclo milenar de angústia. O sofrimento não vem da morte em si, mas da imaginação projetada sobre ela.
O epicurismo corta essa projeção. Ele não promete imortalidade, mas oferece tranquilidade. Ao retirar o terror da morte, ele devolve leveza à vida. Lucrécio aprofunda essa ideia ao comparar a morte futura ao tempo anterior ao nosso nascimento. Antes de nascermos, não sofremos por não existir. Da mesma forma, após a morte, não haverá sofrimento. Essa simetria dissolve o medo metafísico. O problema, então, não é a morte, mas o apego excessivo à própria identidade, às posses, ao reconhecimento e ao controle. Quem se identifica demais com o que pode ser perdido, teme o fim. O epicurismo propõe uma identidade mais leve. O indivíduo é um composto temporário de corpo e mente, parte da natureza, não um projeto eterno. Aceitar isso não empobrece a vida, torna-a mais intensa no presente. Quando a morte deixa de ser ameaça, o tempo deixa de ser inimigo, a vida deixa de ser corrida e se torna experiência. Metrodoro observa que o medo da morte também sustenta outros medos. Medo de falhar, medo de não deixar legado, medo de não aproveitar o suficiente. Esses medos empurram o indivíduo para excessos. Ele vive como se estivesse sempre atrasado. O epicurismo desacelera essa urgência artificial. Ele afirma que viver bem não exige aproveitar tudo, mas aproveitar o que basta. A libertação do medo da morte também dissolve o medo dos deuses. Epicuro não nega a existência divina, mas nega qualquer intervenção moral dos deuses na vida humana. Eles não punem, não recompensam, não observam. Estão em estado de perfeição e indiferença. Ao retirar dos deuses o papel de juízes, o epicurismo elimina a ansiedade religiosa. O ser humano não precisa agradar forças invisíveis para viver bem. Ele precisa apenas organizar seus desejos e medos. Essa mudança é profundamente terapêutica. O indivíduo deixa de viver sob vigilância imaginária. Ele se torna responsável por si, não por expectativas sobrenaturais. A liberdade epicurista nasce exatamente aí. Não é liberdade política abstrata, mas liberdade psicológica. Liberdade de não ser governado por ameaças invisíveis. Liberdade de não viver em função de um depois incerto. Liberdade de habitar o presente com serenidade. Essa liberdade tem efeitos concretos. O indivíduo deixa de tolerar sofrimentos desnecessários em nome de promessas futuras. Ele passa a avaliar a vida pelo impacto real no bem-estar presente. Isso não gera hedonismo vulgar, mas critério. O que aumenta a tranquilidade é valorizado. O que gera perturbação constante é evitado. Essa lógica reorganiza escolhas de carreira, relações e ambições. Muitas fontes de sofrimento se revelam autoimpostas. O epicurismo ensina a removê-las sem culpa. A morte, então, deixa de ser ameaça e se torna limite natural. E limites, paradoxalmente, trazem liberdade. Quando o tempo é finito, as escolhas ganham clareza. Não se desperdiça energia com o que não importa. Não se posterga indefinidamente o que traz paz. A vida se simplifica. O medo cede espaço à lucidez. Essa lucidez não elimina a tristeza diante da perda, mas impede o pânico. O epicurista pode sofrer com a morte de alguém querido, mas não se desespera com a ideia de sua própria inexistência. Ele entende que o sofrimento pertence aos vivos, não aos mortos. Essa compreensão humaniza o luto sem transformá-lo em terror metafísico. No fundo, o epicurismo oferece uma das mais poderosas terapias filosóficas já formuladas. Ele não promete respostas transcendentais, mas remove as perguntas que geram angústia inútil. Ao eliminar o medo da morte e dos deuses, ele devolve ao indivíduo o controle da própria vida emocional. O sofrimento deixa de ser destino e se torna variável, variável que pode ser reduzida. Essa redução não exige heroísmo, apenas clareza. Clareza para reconhecer que grande parte do que nos assusta não existe fora da imaginação. Quando essa clareza se instala,
a vida se torna mais leve. Não porque tudo é fácil, mas porque o peso desnecessário foi retirado. O epicurismo não ensina a vencer a morte, mas a vencê-la enquanto medo, e essa vitória é suficiente para transformar profundamente a experiência de estar vivo. Se o epicurismo desmonta o desejo excessivo e dissolve o medo da morte, ele reconstrói a vida sobre um pilar fundamental que muitos ignoram: a amizade. Para Epicuro, nenhuma vida pode ser verdadeiramente tranquila se for vivida em isolamento afetivo. Diferente da busca por fama, poder ou reconhecimento público, a amizade não gera ansiedade estrutural. Ela não depende de competição, comparação ou exposição constante. Pelo contrário, ela floresce na confiança, na simplicidade e na presença. Epicuro chega a afirmar que, de todos os bens que a sabedoria proporciona para uma vida feliz, o maior é a amizade. Essa afirmação não é sentimental, é estratégica. A amizade no epicurismo funciona como um amortecedor existencial. Ela reduz o medo, distribui a dor e amplia o prazer estável. Um indivíduo cercado de amigos confiáveis sofre menos porque não enfrenta o mundo sozinho. O sofrimento compartilhado perde intensidade. A alegria compartilhada se multiplica sem gerar dependência. Metrodoro reforça que a amizade verdadeira nasce da igualdade, não da utilidade imediata, mas do reconhecimento mútuo da fragilidade humana. Amigos não são instrumentos para alcançar algo maior, mas companheiros na busca pela tranquilidade. Essa visão rompe com relações baseadas em interesse, status ou vantagem. O epicurismo rejeita relações que exigem performance constante. Relações assim geram ansiedade porque colocam o indivíduo em estado permanente de avaliação. A amizade epicurista, ao contrário, oferece descanso. Ela permite ser sem representar. Essa possibilidade é rara e profundamente terapêutica. Lucrécio descreve a comunidade epicurista como um refúgio contra a tempestade do mundo. Não um refúgio físico isolado, mas um espaço simbólico onde os valores são diferentes. Ali não se disputa poder, não se cultiva inveja, não se mede valor por posses. O valor está na convivência serena. Essa comunidade não precisa ser grande. O epicurismo não busca multidões, ele busca poucos vínculos sólidos. A quantidade não traz segurança, a qualidade sim. O sofrimento moderno frequentemente nasce da solidão emocional em meio à hiperconectividade. O epicurismo antecipa esse problema ao valorizar vínculos profundos em vez de redes amplas. A amizade, nesse contexto, também protege contra o medo do futuro. Saber que alguém estará ali em momentos difíceis reduz a ansiedade antecipatória. O indivíduo não precisa acumular excessivamente por medo da falta quando confia em uma rede de apoio real. Isso não elimina a responsabilidade pessoal, mas reduz a paranoia da escassez. Epicuro não defende dependência emocional, mas interdependência consciente. Cada amigo mantém sua autonomia, mas compartilha apoio. Essa estrutura cria estabilidade. A comunidade epicurista também redefine o prazer social. Em vez de festas excessivas, competições de status ou exibições públicas, o prazer está na conversa tranquila, na refeição simples compartilhada, na reflexão conjunta. Esses prazeres não geram ressaca emocional. Eles fortalecem o vínculo e a serenidade. A vida se torna mais leve porque não exige espetáculo. O indivíduo ele não precisa provar nada. Ele apenas vive. A amizade também funciona como espelho moral. Em um ambiente de confiança, o indivíduo pode reconhecer excessos, medos e desejos mal orientados sem vergonha. Essa honestidade mútua favorece o autoconhecimento. O epicurismo entende que ninguém se corrige sozinho com facilidade. A presença de amigos lúcidos ajuda a manter o equilíbrio.
Essa correção não é moralista, é cuidadosa. O objetivo não é julgar, mas preservar a tranquilidade coletiva. O epicurismo, portanto, não é uma filosofia egoísta, como muitas vezes se acusa. Ele é uma filosofia relacional. Ele entende que a paz interior é fortalecida quando o ambiente ao redor é estável. Por isso, Epicuro valoriza a justiça como acordo mútuo para não causar dano. A justiça não é um valor absoluto imposto de fora, mas um pacto prático para preservar a tranquilidade entre as pessoas. Onde há injustiça, há medo. Onde há medo, não há prazer estável. A amizade também reduz a necessidade de reconhecimento externo. Quem é aceito e valorizado em círculos íntimos não precisa da aprovação de massas. Isso protege contra a ansiedade social. O indivíduo não vive para ser visto, mas para estar em paz. Essa mudança de foco é libertadora. O epicurismo ensina que a felicidade não é uma conquista solitária. Ela é sustentada por relações bem escolhidas. Escolher bem com quem compartilhar a vida é tão importante quanto escolher bem o que desejar. Relações tóxicas, competitivas ou baseadas em interesse corroem a tranquilidade tanto quanto desejos excessivos. O epicurismo recomenda cuidado com ambos. No fim, a amizade epicurista não é um adorno da vida feliz, é sua base concreta. Ela torna a filosofia vivível. Uma vida sem grandes ambições pode parecer vazia à distância, mas quando vivida em companhia, revela plenitude. A tranquilidade deixa de ser isolamento e se torna comunhão. O indivíduo não sofre sozinho, não celebra sozinho, não enfrenta o mundo sozinho. E essa partilha não gera dependência, mas força mútua. O epicurismo entende algo essencial. A felicidade não se sustenta apenas dentro da mente, mas no espaço entre as pessoas. E quando esse espaço é construído com simplicidade, confiança e moderação do desejo, o sofrimento perde grande parte de seu poder. Depois de reduzir desejos, dissolver o medo da morte e reconstruir a vida sobre a amizade, o epicurismo avança para um ponto decisivo: a relação entre justiça e tranquilidade. Diferente de sistemas morais que tratam a justiça como um ideal absoluto, eterno ou divino, Epicuro encara a justiça de forma radicalmente prática. Justiça não é virtude transcendental, é um acordo útil. Ela existe para um único propósito: impedir que os seres humanos se prejudiquem mutuamente e, assim, preservem a tranquilidade. Onde não há ameaça constante do outro, a mente descansa. Onde há medo, não há prazer estável. Essa é a lógica epicurista. A justiça nasce do interesse mútuo em viver sem medo. Não é imposta por deuses, não é garantida por natureza, não é válida em todos os lugares e tempos. Ela muda conforme as circunstâncias, porque sua função é sempre a mesma: reduzir a perturbação. Um acordo é justo enquanto cumpre esse papel. Quando deixa de cumprir, perde sentido. Essa visão desmonta a moral baseada em culpa abstrata e inaugura uma ética baseada em consequências reais. O indivíduo justo não é aquele que obedece cegamente a regras, mas aquele que entende que causar dano gera insegurança coletiva e, portanto, sofrimento futuro. A injustiça não é errada porque ofende a ordem moral, mas porque cria medo, retaliação e instabilidade. Quem age injustamente pode até obter vantagem momentânea, mas vive sob tensão permanente. O medo de ser descoberto, punido ou traído retorna como ansiedade constante. O epicurismo identifica esse estado como incompatível com a felicidade. Mesmo que ninguém descubra a injustiça cometida, o indivíduo o sabe. E esse saber corrói a tranquilidade interior. O medo não precisa ser externo para existir. Ele pode ser interno, silencioso, contínuo. Por isso,
Epicuro afirma que o injusto jamais é verdadeiramente feliz, não por castigo divino, mas por consequência psicológica. A justiça, então, é uma forma de autoproteção emocional. Agir de modo que não gere inimigos, ressentimentos ou ameaças reduz o ruído mental. A vida se torna previsível, segura, simples. Metrodoro observa que a maior vantagem da justiça não é a reputação pública, mas a paz privada. O indivíduo justo dorme melhor, não precisa vigiar constantemente o ambiente, não interpreta cada olhar como ameaça. Essa paz não vem da virtude heróica, mas da coerência entre ação e desejo de tranquilidade. O epicurismo não exige sacrifício moral elevado. Ele apenas mostra que causar dano é contraproducente para quem busca uma vida serena. Essa abordagem muda completamente a forma de enxergar leis, punições e convivência social. As leis não são sagradas em si, elas são instrumentos, servem enquanto reduzem conflitos. Quando criam mais medo do que segurança, perdem legitimidade prática. O epicurismo, portanto, não é anárquico no sentido do caos, mas cético em relação a qualquer norma que não produza paz real. Ele avalia tudo pelo impacto no bem-estar. Isso inclui relações pessoais. Mentir, manipular, explorar podem gerar ganhos imediatos, mas plantam instabilidade. A mente passa a viver em estado defensivo. O epicurista prefere perder vantagens do que ganhar inquietação. Essa escolha não é moralista, é estratégica. A vida sem medo do outro é um dos maiores prazeres possíveis. Poder andar sem paranoia, falar sem cálculo excessivo, dormir sem receio de retaliação. Esses estados são frequentemente subestimados, mas formam a base da felicidade estável. O epicurismo entende que grande parte do sofrimento social vem da desconfiança mútua. Quando ninguém confia em ninguém, todos vivem armados psicologicamente. A justiça como acordo reduz essa guerra silenciosa. Ela cria um ambiente onde o indivíduo não precisa estar sempre alerta. Esse relaxamento coletivo beneficia a todos. A justiça também se conecta à amizade. Amigos confiam uns nos outros porque existe um pacto implícito de não causar dano. A comunidade epicurista se sustenta exatamente nessa confiança. Não há vigilância constante, porque o interesse comum é claro: preservar a tranquilidade. A justiça deixa de ser obrigação pesada e se torna condição de convivência agradável. Essa visão contrasta fortemente com modelos morais baseados em sacrifício, culpa e heroísmo. O epicurismo não pede que o indivíduo seja melhor do que é. Pede apenas que entenda as consequências reais de suas ações. Ao compreender que o dano retorna como medo, ele naturalmente evita causar dano. A ética emerge da lucidez, não da imposição. No fundo, o epicurismo propõe uma vida em que o outro não é ameaça, mas parte do mesmo acordo de paz. Isso não elimina conflitos, mas reduz sua intensidade. Onde há diálogo, amizade e justiça prática, os conflitos não escalam para a destruição. A vida social se torna previsível e segura o suficiente para que o indivíduo volte sua energia para o que realmente importa: viver bem. A justiça epicurista não promete um mundo perfeito, promete um mundo menos hostil, e essa redução já é suficiente para transformar profundamente a experiência humana. Quando o medo do outro diminui, a mente se abre para o prazer simples, a amizade e a reflexão. A vida deixa de ser campo de batalha e se torna espaço habitável. Esse é um dos maiores triunfos silenciosos do epicurismo. Ele mostra que a paz não nasce da vitória sobre os outros, mas do acordo para não se destruir mutuamente. E esse acordo, quando compreendido, não pesa, ele liberta. No centro do epicurismo existe uma ideia frequentemente mal compreendida e raramente aplicada com rigor: o cálculo do prazer e da dor.
Para Epicuro, viver bem não significa buscar prazer imediato, mas escolher com inteligência quais prazeres valem a pena e quais dores devem ser evitadas ou até aceitas temporariamente. Essa lógica transforma completamente a noção comum de prazer. O epicurismo não é impulsivo, é estratégico. Ele parte do princípio de que todo ser humano busca o prazer e evita a dor, mas erra ao avaliar as consequências dessa busca. Muitos prazeres intensos produzem dores maiores depois. Muitas dores breves produzem prazeres duradouros. A sabedoria consiste em saber distinguir. Esse cálculo não é matemático, mas existencial. Ele exige atenção, memória e previsão. O indivíduo que vive sem esse cálculo se torna escravo do impulso. Ele troca tranquilidade por estímulo, estabilidade por excitação, paz por intensidade. O epicurismo chama isso de erro de julgamento, um erro que custa caro em sofrimento acumulado. O prazer verdadeiro, para Epicuro, é aquele que não cobra juros em forma de ansiedade futura. Comer em excesso gera desconforto. Beber em excesso gera dependência. Buscar status gera medo de perda. O prazer imediato seduz, mas trai. O epicurismo ensina a desconfiar do prazer que exige repetição constante para manter o mesmo efeito. Esse tipo de prazer nunca sacia. Ele cria tolerância e, com ela, frustração. O prazer estável é discreto. Ele não grita, não excita, não domina. Ele apenas sustenta. A ausência de dor no corpo e de perturbação na mente é o estado mais alto de prazer possível. Tudo além disso é acessório. Metrodoro aprofunda essa ideia ao afirmar que o limite do prazer é facilmente alcançado, mas raramente reconhecido. O ser humano continua buscando porque não sabe parar. Ele não identifica o ponto em que já está satisfeito. Essa incapacidade de reconhecer o suficiente é a fonte da inquietação permanente. O epicurismo treina o indivíduo a perceber esse limite. Quando o corpo está saciado e a mente tranquila, qualquer busca adicional tende a gerar mais dor do que prazer. Essa percepção muda radicalmente o estilo de vida. O indivíduo deixa de viver em função do próximo estímulo. Ele passa a proteger o estado de equilíbrio já alcançado. Essa proteção não é medo, é inteligência. A dor, por sua vez, não é tratada como inimiga absoluta. O epicurismo reconhece que algumas dores são inevitáveis e outras são úteis. Uma dor breve pode evitar uma dor maior. Um desconforto momentâneo pode preservar a saúde. O erro está em fugir de toda dor indiscriminadamente. Essa fuga leva a escolhas piores. O epicurismo ensina a tolerar dores quando elas servem a um bem maior, a tranquilidade futura. Essa lógica também se aplica à vida emocional. Evitar conversas difíceis pode gerar conflitos maiores depois. Evitar limites pode criar relações tóxicas. O prazer de evitar o desconforto imediato cobra um preço alto no futuro. O cálculo epicurista antecipa esse custo. Ele não busca conforto a qualquer preço, mas paz sustentável. Lucrécio descreve esse processo como libertação do medo do prazer e da dor. O indivíduo deixa de temer a dor porque entende sua função. E deixa de idolatrar o prazer porque compreende seus limites. Essa maturidade emocional é rara. A maioria vive entre dois extremos, a busca desenfreada de prazer ou a negação rígida dele. O epicurismo rejeita ambos. Ele propõe moderação consciente. Essa moderação não é moralista, é pragmática. Ela não diz isso é errado, mas isso custa mais do que entrega. Esse critério é libertador porque devolve ao indivíduo o poder de escolha informado. Ele não obedece a proibições externas. Ele decide com base no impacto real sobre sua vida. O cálculo do prazer também revela que muitos sofrimentos são opcionais.
não porque possam ser evitados totalmente, mas porque são ampliados por escolhas ruins. Excesso de trabalho, relações desgastantes, ambições desmedidas. Tudo isso gera dores previsíveis. O epicurismo não romantiza o sacrifício, ele questiona sua necessidade. Se uma dor não produz benefício claro, ela é inútil. Sofrer sem propósito não é virtude, é erro. Essa visão confronta culturas que glorificam o sofrimento como prova de valor. Para Epicuro, sofrer desnecessariamente é sinal de ignorância, não de nobreza. A vida boa é aquela em que o prazer é simples, a dor é administrada e a mente permanece lúcida. Esse equilíbrio não elimina emoções intensas, mas impede que elas dominem. O indivíduo aprende a observar seus impulsos antes de agir. Ele se pergunta, isso trará paz depois? Se a resposta é não, ele recua. Essa capacidade de recuo é força, não fraqueza. O epicurismo redefine o autocontrole, não como repressão, mas como cuidado consigo. O indivíduo não se priva por dever, mas por inteligência. Ele entende que cada escolha constrói ou destrói a tranquilidade. O cálculo do prazer e da dor, então, não é um exercício frio, é um ato de amor próprio, amor no sentido mais sóbrio, preservar a própria vida de sofrimentos evitáveis. Essa é uma das contribuições mais profundas do epicurismo. Ele transforma a ética em terapia e a filosofia em ferramenta prática. Ao aprender a escolher melhor seus prazeres e aceitar melhor suas dores, o indivíduo reduz drasticamente o sofrimento. Não porque o mundo muda, mas porque sua relação com ele se torna mais lúcida. E essa lucidez, silenciosa e constante, é um dos maiores prazeres que a filosofia pode oferecer. Um dos pontos mais poderosos e silenciosos do epicurismo é a defesa radical da simplicidade como caminho para a liberdade. Para Epicuro, quanto mais coisas alguém acredita precisar para viver bem, mais vulnerável essa pessoa se torna. Cada necessidade artificial criada é uma nova porta aberta para o medo. Medo de perder, medo de não conseguir, medo de não manter. O epicurismo percebe que a maioria das prisões humanas não é física, mas psicológica. Elas são construídas por desejos aprendidos, não naturais. A simplicidade, nesse contexto, não é pobreza forçada nem ideal romântico, mas estratégia de autonomia. Quem aprende a viver bem com pouco não depende de circunstâncias instáveis para estar em paz. Essa autossuficiência não significa isolamento, mas independência emocional. O indivíduo simples não é aquele que rejeita tudo, mas aquele que distingue claramente entre o necessário e o supérfluo. Comer para saciar a fome é necessário. Comer para impressionar é supérfluo. Abrigar-se do frio é necessário. Exibir riqueza é supérfluo. O epicurismo ensina que a natureza é fácil de satisfazer, mas a opinião é infinita em suas exigências. Quando o ser humano passa a viver para atender expectativas externas, ele nunca encontra descanso. Sempre há alguém com mais, alguém melhor, alguém acima. A simplicidade rompe essa lógica. Ela redefine sucesso como tranquilidade, não como acumulação. Metrodoro afirma que o verdadeiro rico é aquele que se contenta com pouco, não aquele que possui muito. Essa frase não é moralizante, é descritiva. O indivíduo que precisa de muito vive em estado permanente de manutenção. Ele trabalha para sustentar desejos, não para viver. O epicurismo propõe o oposto, reduzir desejos para reduzir dependências. Essa redução não empobrece a vida, mas a estabiliza. A autossuficiência epicurista também tem um aspecto psicológico profundo. Quando o indivíduo sabe que consegue viver bem, mesmo se perder certas coisas, ele deixa de temer o futuro. Esse desapego não é indiferença fria, mas segurança interior. Ele pode apreciar o que tem sem se agarrar. Pode desfrutar sem ansiedade.
Essa postura transforma a relação com o mundo. As perdas doem menos. As mudanças assustam menos. O indivíduo não entra em desespero diante da instabilidade, porque sua base é interna. Lucrécio descreve essa condição como viver no alto de uma fortaleza construída pela razão, não para desprezar o mundo, mas para não ser arrastado por ele. A simplicidade permite observar a vida sem ser esmagado por suas flutuações. Essa fortaleza não é isolamento social, mas clareza de limites. O epicurismo não exige abandonar a sociedade, mas não se submeter a ela. O indivíduo participa do mundo sem se deixar definir por ele. Isso inclui trabalho, status e reconhecimento. O trabalho é meio, não identidade. O reconhecimento é agradável, mas não necessário. Quando essas coisas se tornam essenciais, a vida perde estabilidade. A simplicidade epicurista também se manifesta no prazer. Os prazeres simples são mais confiáveis. Um alimento básico satisfaz sempre. Um luxo pode faltar. Um prazer simples não exige condições especiais. Ele está sempre disponível. Isso gera constância. O indivíduo não depende de cenários raros para se sentir bem. Ele encontra prazer no cotidiano. Essa capacidade é uma forma de riqueza invisível. A cultura frequentemente associa felicidade a eventos extraordinários. O epicurismo desmonta essa associação. Ele afirma que a felicidade está no ordinário bem vivido. Essa mudança de perspectiva reduz drasticamente a frustração. A vida deixa de parecer insuficiente. Ela passa a ser suficiente como é. A autossuficiência também protege contra a manipulação. Quem precisa de pouco é difícil de controlar. Não se compra sua lealdade com promessas vazias. Não se ameaça facilmente alguém que sabe viver sem excessos. Essa liberdade interior é profundamente política, mesmo que o epicurismo não seja uma filosofia militante. Ela forma indivíduos menos vulneráveis à pressão social, menos ansiosos por aprovação, menos suscetíveis à inveja. O indivíduo simples não entra em competições desnecessárias. Ele observa de fora a corrida pelo status e percebe seu custo. Essa percepção não gera desprezo, mas distanciamento. O epicurista não odeia o mundo, apenas não se deixa capturar por ele. A simplicidade também favorece a gratidão. Quando pouco basta, muito se torna abundância. Pequenas coisas ganham valor. Uma conversa tranquila, uma refeição modesta, um momento de descanso. Esses prazeres não são espetaculares, mas são constantes. E a constância é mais importante do que a intensidade. O epicurismo entende que a vida boa não é feita de picos, mas de estabilidade. A simplicidade sustenta essa estabilidade. Ela reduz o número de variáveis que podem perturbar a mente. Quanto menos coisas são essenciais, menos coisas podem falhar. Essa lógica é implacável. O sofrimento cresce na proporção direta do número de necessidades percebidas. Reduzir necessidades é reduzir sofrimento potencial. No fim, a simplicidade epicurista não é renúncia triste, mas conquista silenciosa. Conquista de tempo, de paz, de autonomia. O indivíduo deixa de ser refém de circunstâncias externas. Ele não espera condições perfeitas para viver bem. Ele vive bem nas condições possíveis. Essa capacidade é rara e profundamente libertadora. O epicurismo mostra que a verdadeira liberdade não está em poder ter tudo, mas em não precisar de quase nada para estar em paz. O epicurismo costuma ser acusado de fuga da vida pública, mas essa crítica nasce de um equívoco profundo sobre sua proposta. Para Epicuro, o problema não é a política em si, mas o custo psicológico que ela impõe quando se torna centro da vida. O epicurismo observa que a busca por poder, influência e reconhecimento político expõe o indivíduo a um campo permanente de conflito, instabilidade e medo. A política
entendida como disputa por domínio, é uma fábrica de ansiedade. Ela exige vigilância constante, alianças frágeis, inimigos ocultos e a permanente ameaça da perda. Para quem busca tranquilidade, esse ambiente é corrosivo. O famoso conselho epicurista de viver oculto não significa isolamento total, mas recusa consciente da exposição desnecessária. Não se trata de covardia, mas de cálculo. O epicurismo pergunta: que prazer real o poder oferece em comparação com o sofrimento que exige? A resposta, na maioria dos casos, é desfavorável. O poder promete controle, mas entrega inquietação. Promete segurança, mas cria paranoia. O indivíduo poderoso nunca descansa. Ele vive cercado de interesses, suspeitas e riscos. A tranquilidade, núcleo da vida boa, se torna impossível. Metrodoro reforça que a ambição política nasce mais do medo do que do desejo autêntico. Medo de ser irrelevante, medo de ser dominado, medo de não deixar marca. Esses medos empurram o indivíduo para uma arena onde a paz é sacrificada em nome de uma promessa abstrata de grandeza. O epicurismo desmonta essa promessa. Ele afirma que a vida não precisa ser grandiosa para ser boa, precisa ser estável. A estabilidade não se encontra em cargos, títulos ou influência, mas na organização dos desejos e na segurança das relações próximas. Isso não significa que o epicurista ignore a sociedade. Ele participa enquanto necessário para preservar a justiça e a segurança. Ele respeita leis porque elas reduzem conflitos. Ele coopera para evitar danos mútuos. Mas ele não se entrega à disputa pelo comando. O epicurismo diferencia participação funcional de ambição dominadora. A primeira preserva a paz, a segunda destrói. Lucrécio descreve o governante ambicioso como alguém que troca a serenidade por uma ilusão de controle. Ele sobe para um lugar onde os ventos são mais fortes e as quedas mais dolorosas. Enquanto isso, quem vive fora da disputa observa com clareza. Essa clareza não é indiferença moral, mas lucidez estratégica. O epicurista entende que muitos conflitos políticos não afetam diretamente a possibilidade de viver bem, mas sugam energia emocional. Ao se envolver obsessivamente, o indivíduo perde o foco no que realmente determina sua felicidade. Sua relação com o prazer, a dor, o medo e os outros. A política, nesse sentido, é uma fonte poderosa de perturbação porque promete sentido coletivo para angústias individuais. O indivíduo projeta suas frustrações no cenário público e passa a viver em função de vitórias e derrotas que não controla. O epicurismo recusa essa terceirização da felicidade. Ele devolve a responsabilidade ao indivíduo. A paz não virá de reformas externas se a mente permanecer desordenada. Isso não significa resignação diante da injustiça, mas escolha de batalhas. O epicurista evita conflitos que não pode vencer sem perder a tranquilidade. Ele age localmente, protege seus vínculos, constrói microespaços de paz. Essa estratégia é mais eficaz do que a luta constante contra forças imensas. O epicurismo entende que o mundo sempre terá conflito. Esperar sua resolução total é condenar-se à frustração. A sabedoria está em construir uma vida boa apesar do caos, não em tentar eliminá-lo. Essa postura também reduz a polarização emocional. O indivíduo não transforma adversários em inimigos existenciais. Ele discorda sem odiar, critica sem se consumir. Essa moderação emocional é rara em ambientes políticos, mas essencial para a saúde mental. O epicurismo protege contra o vício da indignação constante. A indignação contínua corrói a mente, mesmo quando justificada. Ela mantém o indivíduo em estado de alerta permanente. O epicurista prefere a eficácia silenciosa à revolta barulhenta.
Ele sabe que a tranquilidade é um recurso limitado. Gastá-la em disputas intermináveis é imprudente. Ao escolher não ser governado pelo caos político, o epicurista não se torna apático. Ele se torna seletivo. Ele distingue o que ameaça diretamente sua segurança e o que é ruído. Essa distinção preserva energia vital. O indivíduo não vive anestesiado, vive focado. O epicurismo, portanto, oferece uma filosofia política implícita, não a do poder, mas a da autonomia. Autonomia para não ser arrastado por narrativas que prometem salvação coletiva enquanto destroem a paz individual. Autonomia para construir uma vida boa em pequena escala, com efeitos reais. Essa filosofia não cria heróis públicos, mas seres humanos mais serenos. E, paradoxalmente, uma sociedade composta por indivíduos assim tende a ser menos violenta, menos ansiosa, menos dominada pelo medo. O epicurismo não promete mudar o mundo, mas mostra como não ser destruído por ele. Essa talvez seja sua contribuição política mais honesta e duradoura. O epicurismo não foi criado para um mundo simples e lento. Ele nasce em um período de instabilidade política, insegurança social e colapso de certezas tradicionais. Exatamente por isso, sua aplicação no mundo contemporâneo é não apenas possível, mas urgente. A essência do epicurismo permanece atual porque o mecanismo do sofrimento humano não mudou. O que mudou foi a escala. Hoje, o desejo é amplificado, o medo é monetizado e a comparação é constante. Nesse cenário, a filosofia de Epicuro funciona como um antídoto silencioso contra a exaustão mental. O sofrimento moderno raramente vem da fome ou da falta de abrigo. Ele vem da sensação permanente de insuficiência. Nunca é o bastante, nunca se chega lá. O epicurismo desmonta essa lógica ao atacar sua raiz, o desejo mal orientado. Ele ensina que viver bem não exige acompanhar o ritmo do mundo, mas reduzir a velocidade interna. O indivíduo contemporâneo vive cercado por estímulos que prometem prazer imediato e sentido rápido. O resultado é ansiedade crônica. O epicurismo propõe o oposto: prazer estável, sentido modesto e vida sustentável. Isso começa por uma mudança radical de critério. Em vez de perguntar, isso me trará sucesso, o epicurista pergunta, isso preserva minha tranquilidade? Essa pergunta reorganiza tudo. Carreira, consumo, relações, rotina. Muitas escolhas socialmente valorizadas revelam-se psicologicamente caras demais. O epicurismo não proíbe essas escolhas, mas expõe seu custo real. Quando o custo é alto demais em forma de ansiedade, medo e perturbação, a escolha deixa de parecer inteligente. Metrodoro já alertava que o maior erro humano é confundir meios com fins. O dinheiro é meio, não fim. O trabalho é meio, não identidade. O reconhecimento é meio, não fundamento do valor pessoal. Quando esses meios se tornam fins, a vida se desequilibra. O epicurismo devolve cada coisa ao seu lugar. Ele não rejeita o mundo, mas recusa sua tirania psicológica. Essa recusa é uma forma profunda de liberdade. A aplicação moderna do epicurismo também passa pela gestão da atenção. O excesso de informação gera perturbação constante. Opiniões, tragédias, conflitos e comparações invadem a mente sem pausa. O epicurista aprende a limitar o que consome mentalmente, não por ignorância, mas por cuidado. A tranquilidade exige fronteiras. Nem tudo merece sua atenção. Nem toda indignação merece sua energia. Essa seletividade não é apatia, é higiene mental. O epicurismo ensina que a mente é um espaço finito. Preenchê-la com ruído é uma forma de autossabotagem. Outra aplicação crucial está nas relações. O mundo incentiva conexões amplas e vínculos frágeis. O epicurismo prefere o oposto: poucos vínculos, profundos e confiáveis. Essa escolha reduz drama,
competição e ansiedade social. A amizade epicurista não exige performance. Ela oferece abrigo. Em um mundo que transforma tudo em vitrine, ter espaços onde não se precisa provar nada é um privilégio psicológico. O epicurismo protege esses espaços. Ele ensina a escolher com quem compartilhar a vida. Também ensina a aceitar limites. Nem tudo será vivido, nem tudo será conquistado. Essa aceitação não é resignação triste, mas alívio. A obsessão por aproveitar tudo gera angústia. O epicurismo mostra que aproveitar bem é melhor do que aproveitar muito. A vida não é uma lista a ser completada, mas um estado a ser habitado. Quando essa